Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Chamo-me Núria de Kassamo, sou estudante do Instituto Superior de Ciências e Tecnologias de Moçambique e hoje venho apresentar a norma 4, Políticas Contabilísticas, Alterações nas Estimativas e Correção de Erros, de acordo com o Sistema de Contabilidade para o Setor Empresarial em Moçambique, regido pelo Decreto número 70/2009, de 22 de dezembro. Durante a apresentação, irei introduzir a norma, falarei do âmbito de aplicação, do objetivo das políticas contabilísticas, consistência de políticas, alterações de políticas contabilísticas, aplicação retrospectiva, divulgação de alterações, alterações nas estimativas, reconhecimento de estimativas, erros de períodos anteriores, exemplos práticos e, por fim, darei a conclusão. Bem, a norma 4, Políticas Contabilísticas, Alterações nas Estimativas Contabilísticas e Erros, estabelece bases para a uniformidade e transparência das demonstrações financeiras. Esta norma é uma das mais importantes dentro do sistema contabilístico porque ela garante que as demonstrações financeiras sejam claras, fiáveis e comparáveis ao longo do tempo. De uma forma simples, esta norma responde a 3 perguntas fundamentais. Que políticas a empresa deve usar? O que fazer quando uma estimativa muda, né? E como corrigir erros de períodos anteriores. Durante esta explicação, vamos ver os principais conceitos, as regras de aplicação, os exemplos práticos e como tudo isso aparece nas demonstrações financeiras. Objetivo da norma. O principal objetivo da norma 4 é definir critérios claros para a seleção e alteração de políticas contabilísticas, o tratamento e divulgação das alterações nas estimativas contabilísticas e também a correção de erros de períodos anteriores. Mas além disso, a norma tem 2 grandes propósitos, que é o de garantir que as demonstrações financeiras sejam relevantes e fiáveis, ou seja, que apresentem bem a realidade econômica da nossa empresa, e o segundo propósito que é assegurar a comparabilidade, tanto com períodos anteriores da própria empresa, como com as outras empresas. Em outras palavras, esta norma ajuda a manter uma linguagem comum na contabilidade, que através dela os utilizadores das demonstrações financeiras, como investidores, gestores, auditores, governo, entre outros, conseguem interpretar os resultados com mais confiança. Âmbito da aplicação. A norma 4 aplica-se em 3 situações. Quando se escolhe e aplica-se uma política contabilística, quando há alterações nessas políticas ou nas estimativas contabilísticas e quando detectam erros de períodos anteriores. É importante lembrar que os efeitos fiscais dessas alterações, ou seja, o impacto nos impostos sobre o rendimento, são tratados na norma 12, Imposto sobre Rendimento. Portanto, a norma 4 cuida da parte contabilística e a norma 12 trata do reflexo fiscal. Políticas contabilísticas.
São princípios, bases e regras que uma entidade usa para preparar e apresentar as suas demonstrações financeiras. Quando existe uma norma específica, por exemplo, a norma 13 de ativos tangíveis, a entidade ou a empresa deve seguir essa norma. Mas quando não existe uma norma específica, cabe ao órgão de gestão usar o julgamento profissional, de modo a escolher a política que irá produzir informação relevante e fiável. Esse julgamento deve atender a alguns critérios: representação fidedigna da posição financeira e dos resultados, reflexão da substância econômica e não apenas da forma legal, neutralidade, ou seja, sem favorecer nenhum resultado, prudência para evitar superavaliações e completude, garantindo que todas as informações relevantes sejam incluídas. Esses princípios são bases de uma contabilidade de qualidade. Consistência de políticas. Depois de escolhidas as políticas contabilísticas, a entidade deve aplicá-las de forma consistente, tanto entre transações semelhantes quanto ao longo dos períodos, tanto aos períodos. Isso significa que não se pode mudar uma política contabilística a cada exercício, porque isso prejudicaria a comparabilidade dos resultados. As mudanças, né, só são permitidas se for exigida por uma nova norma ou se tornar a informação mais relevante e fiável. Portanto, a consistência é sinônimo de credibilidade nas demonstrações financeiras. Alterações de políticas contabilísticas. As políticas contabilísticas só podem ser alteradas em duas situações: quando uma norma exige essa mudança ou quando a alteração melhora a qualidade da informação financeira. Mas atenção, não é só considerar a alteração de política quando a entidade aplica uma política diferente a transações novas ou imateriais. Por exemplo, se uma empresa começa a lidar com um novo tipo de ativo, ela pode definir uma política apropriada sem que isso seja considerado uma mudança. Além disso, as reavaliações de ativos tangíveis e intangíveis seguem as normas 13 e 14, e não esta norma em específico. Aplicação retrospectiva. Quando ocorre uma alteração de política contabilística, a regra geral é a aplicação retrospectiva. Isso significa que é preciso recalcular os resultados e o capital próprio como se a nova política sempre tivesse sido aplicada. Na prática, ajustam-se os saldos iniciais do capital próprio e reexpressam-se os valores comparativos. No entanto, se não for praticável determinar os efeitos exatos, a entidade deve aplicar a nova política a partir do período mais antigo possível. Este cuidado mantém a transparência sem comprometer, a fiabilidade dos dados. Divulgação de alterações. Sempre que houver uma alteração de política contabilística, é importante divulgar. É importante divulgar
ou melhor, é obrigatório divulgar a norma aplicável, a natureza da alteração, os ajustamentos efetuados nos períodos corrente e anteriores e qualquer limitação na aplicação retrospectiva. Essas divulgações garantem clareza e transparência para os utilizadores das demonstrações financeiras. E vale lembrar que nas demonstrações futuras não é preciso repetir essas divulgações. Alterações nas estimativas contabilísticas. Estas são necessárias porque a contabilidade na contabilidade muitas situações envolvem incerteza. As alterações nas estimativas contabilísticas seriam ajustes nos valores contabilísticos de um ativo ou passivo ou na quantia do consumo periódico de um ativo, resultantes da avaliação do estado atual e acontecimentos futuros esperados. Por exemplo, não sabemos com certeza se todas as dívidas serão recebidas ou quanto tempo um ativo vai durar. Alguns exemplos de estimativas são a incobrabilidade de dívidas, a obsolência de inventários, valor justo de ativos ou passivos financeiros, vida útil de ativos fixos e obrigações como garantia. Quando a estimativa muda, a alteração é prospectiva, ou seja, afeta apenas no período corrente e os futuros, nunca no passado. Isso porque as estimativas são baseadas nas melhores condições, nas melhores informações disponíveis em cada momento. Reconhecimento de estimativas. As revisões de estimativas ocorrem quando há mudanças nas circunstâncias, novas informações ou melhor experiência. Por exemplo, se a empresa percebe que um ativo vai durar mais ou menos tempo do que o previsto, deve rever a estimativa. Mas é importante diferenciarmos alterar uma estimativa não é o mesmo que corrigir um erro. Aqui neste caso, estaremos apenas a atualizar o valor com base em novas evidências. E esses ajustes afetarão diretamente os ativos, passivos ou capital próprio e devem ser refletidos no período da alteração. Erros de períodos anteriores. De acordo com a norma 4, erros podem ocorrer no reconhecimento, na mensuração, na divulgação das transações ou na divulgação das transações. Esses erros nos períodos seriam omissões e incorreções nas demonstrações financeiras de períodos anteriores, resultantes de falha no uso de informação fiável disponível à data, e erros matemáticos, má interpretação de fatos ou fraude. Por exemplo, temos o exemplo de omissão de fatura, erro no cálculo de depreciação ou classificação incorreta de uma despesa. Se o erro for detectado antes de aprovar as demonstrações financeiras, ele é corrigido no próprio período corrente.
mas se o erro for descoberto no exercício seguinte, deve-se corrigi-lo retroativamente, ajustando os saldos iniciais do capital próprio. E, tal como nas políticas, se não for possível determinar os efeitos exatos, a correção é feita a partir do período mais antigo praticável. Exemplos práticos. Uma empresa estimou que um equipamento teria vida útil de 10 anos, mas após 3 anos percebeu que o desgaste. Uma empresa muda o método de valorização de inventários de FIFO para o custo médio ponderado, por considerar que este método fornece informação fiável e relevante. Bem, o ajuste será aplicado retrospectivamente, corrigindo os saldos comparativos. Alteração de estimativas contabilísticas. Exemplo 2. Uma empresa revê a vida útil de um equipamento de 10 para 8 anos após nova avaliação técnica. O ajuste a aplicar será prospectivamente, afetando apenas os períodos futuros. Exemplo de correção de erro. Uma fatura de despesas do exercício anterior foi omitida. O ajuste terá que ser corrigido retroativamente, alterando os saldos iniciais do capital próprio. E por fim temos o exemplo de erro de classificação contabilística, que diz: no exercício anterior, a empresa classificou um investimento financeiro de longo prazo com ativo corrente. Aqui teremos que corrigir retroativamente, reclassificando o valor e ajustando as demonstrações financeiras comparativas. Em resumo, a norma 4 é uma norma essencial para garantir a transparência e consistência nas demonstrações financeiras. Ela assegura que todas as entidades sigam os mesmos princípios ao escolher políticas contabilísticas, rever estimativas com base em novas informações e corrigir erros de forma adequada. Com isso, a contabilidade torna-se mais fiável, comparável e útil para a tomada de decisões. E é exatamente esse o propósito das normas contabilísticas e de relato financeiro. Obrigado. Se gostaste desse vídeo, não te esqueças de deixar like, inscrever-se no canal e ativar o sininho das notificações para acompanhar mais conteúdos sobre contabilidade e normas financeiras. Até a próxima!